Aí a eleição da Mangueira, né? A eleição da Mangueira. É uma eleição normal da Mangueira? Não, não é. Não é. Eu acho que a grande importância uma das importâncias que a eleição da Mangueira assume é que, em razão da toda aquela confusão do colégio eleitoral, de quem vota, de invasão de quadra, a eleição melou no ano passado. E isso fez com que ela, para não prejudicar o carnaval passado, que é uma complicação isso, a eleição em abril, o carnaval já começa aí, enfim, como a melação não atrapalhar o carnaval, ela foi adiada para o ano seguinte. E isso fez com que ela coincidisse com a eleição da Portela. Então hoje você tem praticamente no mesmo mês a eleição da Portela e da Mangueira, que são escolas básicas do carnaval, né? Que tudo começou com elas. Claro que depois você tem o Império, o Salgueiro, que deram amplitude a isso tudo, e depois com a vida das outras que se transformou nesse espetáculo que é, mas elas são as duas escolas estruturantes do carnaval. A eleição vai encontrar as duas escolas em situações que são diferentes, mas que são muito parecidas. Até em razão de elas terem toda essa carga da tradição, de terem essa responsabilidade de conduzir essa tocha da tradição e estar enfrentando problemas seríssimos com o que a gente chama de modernidade, né? Não essa modernidade entre aspas, a modernidade mesmo. Eu estava vendo aqui no jornal hoje, por exemplo, o Bahia vai ganhar 400 milhões de reais para vender o nome do estádio. O Corinthians. O Bahia vai ganhar 100 milhões por 10 anos. O do Corinthians acho que é por 40 anos, eu não sei. Eu não estou falando aqui que tem que ser Portela Coca-Cola, não estou falando isso. Eu estou falando que é chegado o momento, a modernidade que eu chamo é isso, é de enfrentar os desafios dos altos custos do carnaval, né? Então essas duas escolas estão enfrentando isso. E com muita dificuldade. Então isso eu acho que equipara um pouco as duas, né? E o momento que eu acho que as duas estão vivendo os piores momentos de suas histórias. É uma discussão, mas eu acho que não é uma maluquice dizer isso não, que é o pior momento da história da Portela e o pior momento da história da Mangueira. Porque a pergunta é o seguinte: onde é que essas escolas vão parar daqui para frente? O que pode acontecer com a Mangueira ou com a Portela? Tá certo? Então eu acho que é uma eleição importantíssima para as duas. E o que é mais importante também para as duas? A diversidade. Essa história de ter uma chapa só pode parecer que a escola está unida, mas não é verdade. Isso não é sadio para a escola. Até porque você passa por a questão complicadíssima que é o colégio eleitoral. Hoje, com o advento da internet, né, das salas de relacionamento, você fica muito claro que você tem duas escolas. Uma escola que representa todo o universo de torcedores, que a Portela e a Mangueira tem no Brasil inteiro. E uma outra escola, que é a escola cartorial, cuja diretoria é eleita por um diminuto colégio eleitoral. Então, essa escola que é eleita por um diminuto colégio eleitoral, ela representa verdadeiramente a escola? Ou ela representa um grupo que domina a escola cartorialmente? Tá certo? Aí entra por uma série de questões complicadas. Basta te dizer que a Portela tem uma discussão complicada. Uma chapa diz que são 376 membros, a outra diz que é cerca de 500. Enquanto a Mangueira tem 1.300 componentes no colégio eleitoral. Por essa razão aqui, agora, a Mangueira não está discutindo mais isso, a Portela está.
376 ou 500. A Portela está discutindo isso há um mês da eleição. A Mangueira não está mais. Por isso, eu acho que um outro fator importantíssimo na eleição da Mangueira é o fato dela ter melado. Olha que maluquice que é isso. E eu vou te dizer uma coisa, hein? Eu só não vou torcer para a eleição da Portela melar, se é que eu não vou torcer. Eu estou em dúvida ainda, se eu vou torcer para melar ou não. A minha dúvida reside no fato de se melar vai atrapalhar o carnaval. Ah, melou a eleição, vai ter que programar. Aí vai cair no judiciário. Vai até lá, o carnaval chega e vai ser outro fiasco. Então, por que isso? Porque eu acho que hoje a interferência do judiciário é a única maneira, para algumas escolas, é a única maneira de você garantir uma eleição democrática. Uma eleição, o que eu chamo de uma eleição democrática? É aquela em que qualquer chapa pode vencer. Se você tem uma chapa, entra na eleição sabendo que vai perder, porque vai ter uma armação, ela não é democrática. A eleição é democrática quando todas as chapas têm a chance da vitória, têm acesso à vitória. Hoje, em algumas escolas, as escolas que têm o colégio eleitoral manipulado, e não são poucas, e aí estou falando de todos os grupos, a única maneira é no judiciário. Uma coisa é o presidente estar lá com a escola dele vencedora, ninguém quer que ele saia de lá. Outra coisa é a escola que só fracassa, que tem problemas, que há grupos até que querem ter o direito de fazer alguma coisa. Pode até não fazer, pode até estar errado, mas tem que ter o direito de querer mudar. Aí a importância de que esse grupo que vai entrar também não querer fazer a manipulação, senão cai tudo no mesmo. Nós estamos adiando o problema por 1 ano ou 2. Por isso é que eu acho, defendo aqui, o que aparentemente é uma maluquice, que a intervenção do judiciário ela é benéfica nesse momento para algumas escolas, tá certo? Eu acho que as duas importâncias a questão da importância da eleição da Mangueira é essa, ter sido manipulada e dar uma demonstração do que vai acontecer domingo, que eu acho que vai ser uma eleição super tranquila, em contrapartida com o que vai acontecer na Portela. A minha visão é essa, pode ser que eu esteja errado, mas a minha visão é que a eleição da Mangueira vai ser um mar de rosas e da Portela vai ser um tumulto que vai melar. Então isso vai apontar para esse caminho. Ou as coisas tomam... Porque não é possível que uma festa desse tamanho, que encanta o mundo inteiro, que nos orgulha tanto, que é uma marca da brasilidade, por um lado é tão organizada, ela é tão efetiva, e você tem nos bastidores eleições com esse tipo de problema que nós vemos aí, e nós estamos falando da Portela e da Mangueira. Lá a gente sabe que na Mocidade também é assim, e as escolas do segundo grupo, do terceiro, como é que é isso? Tá certo? Então eu acho que é essa a importância de ter vários candidatos. Acho importantíssimo o debate que o Carnavalesco fez. Isso tem que virar realidade, os candidatos chegarem lá, até se acusarem, até apontarem irregularidade. Tá certo? Isso não é possível que a gente ouça tanta irregularidade, mas só na internet. Não, isso tem que ser dito lá. Tem que apontar na hora H do debate, falar, não, foi você que fez isso aqui é irregular, tá, a prestação de conta está assim, está assado, aquilo. Porque a questão fundamental, uma questão importante, aí vem quem que eu quero que ganhe. Eu poderia, para criar assim, uma situação, dizer, eu queria mesmo é que o presidente da Mangueira e da Portela fossem o mesmo, que a eleição fosse no mesmo dia. Claro que é uma maluquice. Eu estou exagerando para tentar dizer o que eu acho, né? Para ser didático nisso, né? O presidente que eu acho que a Mangueira precisa, que a Portela também, é alguém que, claro que tem que ser alguém que ame a sua escola, tem que ser alguém que tenha compromisso com a história da escola de samba, claro que tem que ser alguém que tenha compromisso com a vitória, que é isso que o componente quer, é isso que o torcedor quer. Agora, tem que ter o compromisso com uma palavra-chave que é o orçamento, né? Eu pergunto assim, quantos dirigentes de escola de samba hoje, inclusive de algumas grandes, sabem quanto entrou numa feijoada? Quanto entrou na festa funk tal? Quanto entrou na roda de samba? Quanto entrou no ensaio? Quanto entrou? Quanto se gastou?
que é receita da escola, para ter um orçamento, para poder ter uma projeção a médio prazo de quanto vai entrar, para saber quanto vai gastar. Quanto primeiro é saber quanto pode gastar. Eu acho que não adianta ser um apaixonado pela escola se ele não tiver essa noção ou souber montar uma equipe que tenha essa noção. Não pode ser só apaixonado e não ter essa visão, que aí sim é a da modernidade, do enfrentamento dos altos custos do carnaval. O carnaval, a cada vez, ele se devora, né? Você vê que a comissão de frente que não existia, que se gastava 10 mil reais para botar um terno no baluarte, hoje tem escolas que gastam 500 mil para fazer uma comissão de frente, sem contar o que o coreógrafo ganha. Então, e não tem uma receita correspondente. Você tem um débito potencializado, um gasto que cresce em progressões geométricas e uma receita que cresce em progressão aritmética, se é que cresce. Quando não vai para o bolso de muito dirigente. Aí eu estou falando da escola de samba do Brasil inteiro, de blocos do Brasil inteiro, de clube de futebol do Brasil inteiro. Qualquer entidade em que o dinheiro entre sem controle, é preciso ter a cabeça muito forte para não meter a mão. É preciso ter, às vezes, até uma pessoa honesta, mas vem aquela grana ali, olha, pô, mete a mão. Estou falando de escola de samba, não, estou falando de tudo. E não estou falando do Rio de Janeiro, não, estou falando do Brasil inteiro. Estou falando do Brasil, não, do mundo inteiro é assim. Então precisa ter controle. E as verbas das escolas de samba, como as verbas do futebol, não são públicas nem privadas. Se a verba é privada, se é uma empresa e o dirigente meter a mão no dinheiro, a empresa quebra. Tá certo? E é punido lá pela Comissão de Valores Imobiliários, se for uma SA, se for pela uma limitada, vai ter outro tipo de punição, mas vai ser punido se for uma empresa, porque quebra a empresa. E se a verba é pública, o Tribunal de Contas vai em cima. Tá certo? Nós estamos vendo aí, mas ainda falta muito, mas nós estamos vendo muito aí o Tribunal de Contas pegar. Agora mesmo pegaram o Ângelo Calmon de Sá, que é um banqueiro, cara. Pegaram aqui, vai ser preso. Tá? Vai ser preso, está condenado, não tem em última instância. Demorou pra caramba, mas pegaram. E quantos outros estão sendo pegos por aí? Então eu acho que se a verba é privada tem punição, se a verba é pública tem punição. A questão é que as verbas do futebol e as verbas da escola de samba não são públicas nem privadas. Porque a paixão é pública. Tá? Mas as entidades são entidades privadas. E muito do dinheiro é dinheiro público. Aí vem o Tribunal de Contas, vem o Ministério Público e cai de pau em cima da escola de samba. E nós sabemos que as escolas de samba não são as únicas culpadas disso. Não são as únicas culpadas, porque não tivemos um prefeito ainda que conseguisse organizar isso, orçamentariamente, ver o que eu chamo de organizar orçamentariamente, se entender com as escolas quando é que as escolas precisam daquela verba e quanto vai ser, porque você não pode planejar sem você ter informação. É muito fácil a gente cair de pau em cima das escolas de samba que não tem planejamento, quando elas não têm informações básicas. Olha o grupo de acesso esse ano, só foi receber em cima da hora e menos do que achou que ia receber, do que foi declarado que ia receber. Então, estou falando isso porque o Ministério Público cai de pau e nem sempre somente as escolas são ocupadas. Muitas vezes é a própria administração das verbas públicas. Mas eu acho que essa questão, ter essa visão, saber ver isso, reunir as escolas de samba, ir junto ao prefeito, lá com a Liesa, para colocar isso de uma forma profissional, efetiva, tão efetiva e profissional quanto é o tamanho da festa. Não há uma compatibilidade entre o tamanho da festa e esse nível de informação. Não estou falando nem da Liesa, não, que a Liesa faz. O espetáculo que a Liesa montou é um espetáculo de porte, que tá aí para. Claro que tem suas aparas e tal, mas o espetáculo está montado. Agora, as escolas de samba têm muita dificuldade. Muitas dessas dificuldades são em função dessa falta de visão moderna do orçamento. Enfim, eu quero que ganhe na Portela o mesmo cara que ganha na Mangueira. O cara que tem essa noção de planejar, de saber quanto ele vai receber, quanto pode gastar.
Tá certo? Então é esse que eu quero, que é o mesmo cara. É o mesmo cara, que não adianta a Mangueira eleger alguém normal. Não adianta a Portela eleger alguém normal, que vai continuar isso. A dificuldade é a mesma coisa. A experiência que eu tenho na administração pública. Você vê na campanha, você acha que um candidato a governador é muito melhor do que o outro. Quando começa no samba, como diz o Zé Carlos, o Zé Carlos Neto, quando a jiboia é esticada. Nos governos todos, é quando começa o governo, aí você vê que a dificuldade orçamentária é tamanha que acaba nivelando todo mundo faz quase que o mesmo governo, com verbas escassas pra caramba. Então não adianta você colocar na Mangueira ou na Portela alguém que não tem essa visão. É claro, aí voltando aqui à questão dos estádios, eu estou dando esse exemplo, que é o exemplo de hoje que eu vi aqui. Repito, eu não quero que bote Mangueira, Oi, nem Portela, Coca-Cola. Não é isso. Eu estou dizendo é que tem que ser criada alguma coisa diferente de você vender a escola barato e não receber, como é o caso do Rock in Rio, que gasta uma fortuna no Globo e deu uma merreca lá para a mocidade, e se é que receberam alguma coisa. Olha lá o caso da Inocente Belfor Roxo, lá que também prometeram e não receberam nada. Então, acaba o mundo, o dirigente fazendo papel de bobo, de mané, porque fazem uma propaganda no maior espetáculo da Terra, pelo menos é o que dizem, de graça ou por uma merreca. Quer dizer, então eu acho que tem que ter alguém que ame a sua escola, mas que tenha essa visão moderna do mundo do espetáculo e que tenha seja rigorosíssimo com a questão da tradição, que essas coisas não se confundem. Você pode manter a tradição do samba, modernizando a sua escola. Tu pode fazer aí o carro que você quiser, a fantasia que você quiser, pode botar até a mulher pelada, mas a tradição de samba tem que ser mantida. Eu acho que esse é o candidato que eu quero para uma e para outra, que eu vou torcer muito. Tem que ter essa visão de futuro, do momento que o carnaval exige, de inventar verbas sem ficar devendo, pagando funcionários, sem também que tenha, não pode pagar não sei quanto para uma porta-bandeira. Olha que eu posso falar porta-bandeira, que é o que eu mais amo na escola de samba. Mas será que para um coreógrafo da comissão de frente tem que pagar? Tem, mas não pode ser uma coisa maluca. Vamos comparar com o futebol. Tem jogador de futebol aí que ganhando 300 mil, que não jogaria no meu time quando eu era garoto. Ganha 300 mil, será que esse dinheiro vai todo para ele? Então o Felipe do Vasco ganha 350 mil para ser reserva. Não é o caso de citar exemplo. Eu estou dizendo que não há economia para isso. Há economia no carnaval para você gastar 700, 500 mil numa comissão de frente, para você pagar uma fortuna para esse ou para aquele componente. Se tem economia, tá bom. Tomara, eu acho que o sambista tem que ganhar, tem direito de viajar. Estou vendo aí sambista viajando. Fico feliz da vida, e tem tanto direito quanto qualquer um de nós. Levar a família dele, os filhos dele para passear, dar o conforto à família dele, dar uma boa escola para a família dele. Tudo isso eu acho que tem que ser. Agora, tem que estar dentro da economia do carnaval, senão vira uma bolha, uma maluquice, que é o que a gente está vendo aí, a escola que está devendo todo mundo, tá certo? Então, encerrando, quem que eu quero que ganhe na Mangueira? Você, que tem cabeça para isso tudo que eu estou falando aqui.